Olá pessoal, gravando aqui essa videoaula para os alunos do segundo ano de Biologia, né, da Escola Deputado Manuel Rodrigues, especificamente os alunos o qual eu, professor Jorge Augusto, leciono. Então, olha só, gente, a última aula, a última atividade que eu tinha colocado de aula era para vocês fazerem o simulado, que eu deixei o link aí para vocês, simulado que eu vou até mostrar para vocês aqui, rapidão, simulado que é esse aqui, né, que vocês lembram. Eu estou já no questionário aqui. E esse simulado eu deixei aí como atividade agora a criação dessa videoaula para que vocês pudessem ver a aula, né, ver as respostas, acompanharem como é a resolução das questões e ao mesmo tempo, né, vocês como atividade de assistir, vocês também seguirem lá no meu canal, né, que eu vou postar essa aula aqui no canal, além de fazer um comentário. Isso aí vai ser a conclusão da avaliação. Aí, assim, a primeira questão para a gente analisar, que não vai estar na ordem que vocês fizeram lá, porque eu embaralhei as questões, toda vez qualquer pessoa que fosse fazer, dificilmente teria a mesma ordem. Mas vamos lá. Então, olha só, a primeira questão que fala sobre o nosso primeiro assunto, que era da taxonomia e sistemática, que diz assim: ao andar por uma área de cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região, dentre elas o pequi, que é o Cariocicar brasiliensis, árvore muito conhecida em virtude da utilização do seu fruto na culinária, e uma linda palmeira, a segunda árvore que ele viu, chamada de buriti, e no caso aí, o nome científico do buriti é Mauritia flexuosa, e um florido ipê roxo, que no caso o nome científico dele é Androanthus impetiginosus. E a respeito dessas três espécies é possível concluir que, se a gente for analisar essa questão, a gente tem que levar em consideração esses itens aí primeiro. Por exemplo, essas árvores possuem apenas um gênero. Essa alternativa está incorreta porque, gente, olha, se você for analisar qual que é o gênero sempre é a primeira palavrinha do nome científico de uma espécie. Então, no caso da primeira, que é o pequi, Cariocicar, é o gênero, que é diferente do gênero do buriti, que é Mauritia, que é diferente do gênero do ipê, que é Androanthus. Então, a resposta aí ela está incorreta, a letra A é correta, porque eles não pertencem ao mesmo gênero. Se você for ver a B, já que eles não pertencem ao mesmo gênero, eles também não vão pertencer à mesma espécie, como afirma a letra B, viu, gente? Então, não pertencendo ao mesmo gênero, muito menos vai pertencer à mesma espécie. Se eu for para a letra C, eu vou analisar o seguinte: essas árvores apresentam o mesmo epíteto específico. O que é epíteto específico? Enquanto o gênero é a primeira palavrinha do nome científico e é escrito com letra maiúscula, o epíteto específico ele é a segunda palavrinha e sempre é escrito com letra minúscula. Exemplo aí, ó, do pequi brasiliensis, do buriti flexuosa e do ipê roxo impetiginosos. Então, nomes específicos, ou epíteto específico, na verdade, diferentes. A resposta também não está correta. A letra D. Essas árvores não pertencem ao mesmo gênero e, consequentemente, à mesma espécie. Então, olha só. Essas árvores realmente elas não pertencem ao mesmo gênero, como já analisamos. São gêneros diferentes. E, consequentemente, não vão pertencer à mesma espécie. Então, a resposta correta aí, ó, a letra D. Olha a letra E, como é errado também. Essas árvores não pertencem à mesma espécie. Se elas pertencem ao mesmo gênero, aliás, elas não pertencem ao mesmo gênero, mas elas são plantas. E como plantas, né, elas vão sim pertencer ao mesmo reino. Okay? Então a resposta é incorreta aí. Então a resposta correta, letra D. Próxima questão. Questão um pouquinho mais extensa, mas que não é tão complicado assim de ser analisada. Vamos lá. Carl von Linné, rapaz aí que viveu entre 1707 até 1778, também denominado Linneu, que é o nome que nós chamamos durante as aulas em português, através de sua obra Sistema Naturae, propôs uma forma de denominar os seres vivos por intermédio do que chamou de unidade básica de classificação, que era a espécie. Né? A espécie é a unidade básica que a gente classifica. Como, por exemplo, ou como exemplo, a ave conhecida popularmente como quero-quero é classificada, segundo o modelo de Linneu, como um
Vanellus chilensis. Tá aí o nome científico aí do quero-quero. Errozinho de novo aí por conta de não estar em itálico. Tem que ser itálico, lembra disso. De acordo com esses conceitos, analise as afirmativas a seguir. Olha só. 1. O nome específico de um organismo é sempre composto por duas palavras. A primeira designa o gênero e a segunda a espécie. Qual o problema dessa questão? A palavra sempre. Então, olha só, gente, em algumas situações, quando eu quero designar, por exemplo, uma subespécie, a palavra ela é composta por três. Aliás, o nome, né, científico é composto por três palavras. Então, é um motivo de erro aí nessa primeira alternativa. Olha o 2 aí. 2. O nome científico do quero-quero, né, o nome científico do quero-quero é chilensis e o genérico é venalus. Entenda, o epíteto específico é chilensis, verdade, e o nome do gênero é venalus. Inclusive, do jeito que está escrito aí, ó, chilensis com letra minúscula e venalus com letra maiúscula, que fica vanellus chilensis. Então, isso significa o quê? Que essa opção, a 2, está correta. Então, a 2 é verdadeira. Vamos para 3. O nome específico do quero-quero é binomial. Verdade, é binomial. E vanellus, é o epíteto específico. O problema aí é porque vanellus não é epíteto específico, e sim o gênero. Então, 3 também é falsa. 4. O nome específico do quero-quero é binomial. Tudo bem, é verdade. E chilensis, assim escrito, é o epíteto específico. É verdade que chilensis é o epíteto específico. Só que escrito dessa forma, com letra maiúscula, está incorreto, como eu já tinha citado anteriormente. Então, quarta também é errada. Quinta. A espécie Vanellus chilensis inclui o gênero seguido do epíteto específico chilensis. Verdade. A espécie Vanellus chilensis inclui o gênero seguido, o gênero que é Vanellus, do epíteto específico, e o epíteto específico assim escrito é chilensis, correto. Então, opções aí que estão corretas, como ele pede aí, então estão corretas, né? Apenas as afirmativas 2 e 5. Então, aí a questão 2 e 5 marcada. 3. A questão 3, eu já tinha passado para vocês, inclusive aí nas atividades, tinha tanto no livro como nos meus slides. E já foi analisada e mais não custa nada a gente analisar. Então, olha só, os 5 cladogramas das alternativas ilustram relações filogenéticas entre os táxons hipotéticos 1, 2, 3, 4 e 5. 4 desses cladogramas apresentam a mesma hipótese filogenética. Assinale a alternativa que contém o cladograma que apresenta a hipótese filogenética diferente das demais. Olha só, gente, nós temos aqui os cladogramas, como eu mostrei para vocês, com seus galhos, aí seus nós e as suas ramificações. E a gente sabe que tem toda uma sequência aí sistemática de estudo filogenético acerca disso. E eu vou analisar com vocês aqui de uma forma bem simples, porque ele pede o seguinte, que a gente identifique qual é o que está diferente dos demais. Então, olha só, se eu for reparar, em todos eles, eu vou encontrar algumas relações que são de uma forma geral. Por exemplo, os indivíduos, né, os táxons, como ele coloca ali, 1, 2, de todos eles, 1, o 2 e o 4 e o 5, em todos eles partem do mesmo ramo. Se você for olhar na A, olha o 1 e o 2, está no mesmo ramo. Olha o 4 e o 5, no mesmo ramo. Olha, todas elas estão igual. Agora, se a gente partir para a ramificação 3, ou taxon número 3, em um deles é diferente. Olha só, se eu for comparar o taxon 3 na alternativa A, ele é exatamente igual ao taxon da 3 na alternativa D. Repare aí como ele sai, partem de quê? Ó? 1 e 2 inicia, 1 e 2 lá embaixo, só que está invertido, 2 e 1, e aí depois que sai essa ramificação, ou esse galho, 1 e 2, você encontra o 3, e depois é que é o 4 e o 5, ou 5 e 4, dependendo da ordem, certo? Agora comparar agora a B, aliás, a C, o taxon 3 na C e na E. Se a gente for ver, o taxon 3, ele inicia aí na C e na E. E parte do mesmo galho aí, da mesma ramificação, o 4 e o 5, tanto na C como na E. Então o taxon 3, ele é semelhante aí na C e na E. Agora, se você for reparar, na letra B, o taxon 3 ele é a parte.
e logo bem antes do 1, do 2, do 3, do 2, do 4 e do 5. O 3 ele é a parte. Então essa aí é a opção que a gente tem como correta, ou a que ele quer que a gente identifique como diferente, viu? Então a resposta correta aí, ó, essa daí, que é a opção B. Lá na prova de vocês, eu não sei como é que tava, né, porque varia, mas é isso. 4. Olha só a 4. Vírus, né? A gente comentou muito aí, inclusive, sobre o coronavírus. E tem aqui uma questão sobre vírus. Tem duas, na verdade. Essa, eu acho que, se não me engano, é a próxima. Olha só. Os vírus, eles não são considerados seres vivos por muitos autores, como já comentei para vocês. Uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de... Olha só, gente. A gente sabe que os vírus, quando eles não estão dentro de uma célula, eles são assim inertes, né? Não tem atividade metabólica. Inclusive, uma das características que a gente trata para ser vivo é ter célula, e ele não tem. Então, alguns autores dizem que eles não são vivos em determinadas condições. E aí, assim, por essa razão, né, de eles só terem atividade metabólica dentro de uma célula, eles são considerados ou são chamados de, primeira, bacteriófagos. Não, porque assim, bacteriófago é vírus que infecta bactéria. Só que nem todo vírus infecta bactéria. Outra, organismos metabolicamente inativos. Eles são metabolicamente inativos quando eles estão fora da célula, mas quando eles estão dentro da célula, eles sim são ativos. Olha a letra C. Parasitas intracelulares obrigatórios. Olha só. Eles são parasitas, é verdade, e eles só vivem dentro da célula, só estão vivos dentro da célula. E por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. A resposta correta é justamente essa aí. Vamos só analisar as outras. Parasitas intercelulares obrigatórios, não intercelulares, eles teriam que estar transitando entre uma célula e outra. E inquilinos intercelulares, também não são inquilinos, viu, gente? Vocês vão te dar essa relação aí, se não me engano, no terceiro ano, mas aqui eles não são inquilinos. Então a resposta correta aí para os vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Quinta. Ah tá, essa questão aqui vocês vão ter que dar uma pesquisadazinha para poder analisar, viu, gente? E aí assim, o que eu tenho que informar para vocês aqui, no caso, vocês teriam que ter dado uma pesquisada. É que, normalmente, se você não fosse pesquisar, o que você teria, além de conhecer as doenças, né, que no caso aí, deixa eu só ler para a gente compreender o que eu quero dizer. Dentre os grupos de doenças citados abaixo, marque a alternativa na qual todas, todas elas sejam causadas por vírus. Então, dentre essas opções aqui, a única que só tem doença causada por vírus é a primeira. Deixa eu só, pra gente ter noção, a gente identifica essas doenças. A dengue, né? Tem o vírus da dengue. E tem essa herpes. Herpes é uma doença também causada por vírus. Existem vários tipos de herpes, né? Mas todas elas são causadas por vírus. Existe a cachumba, que é a famosa papeira. Existe a mononucleose, que é uma virose. Essa virose que acontece muito por aí, principalmente em adolescente. Mas olha só, todas essas doenças são causadas por vírus, elas têm características incomuns, na verdade, né? Iguais. Por exemplo, na maioria das vezes, todas essas doenças aí dão febre, normalmente apresentam dor de garganta, coisas desse tipo. E aí, por isso que são características, assim como, por exemplo, está em evidência aí o coronavírus, e o coronavírus aí, ele é uma doença causada por vírus os sintomas dele são muito parecidos aí entre essas doenças, viu? Então, é uma análise. Mas, no mais, o ideal era você dar uma pesquisadazinha antes de responder essa questão. Vamos para a sexta. Sexta. Sexta questão diz assim. Alternativa em que as duas características são comuns a todos os indivíduos dos reinos, né? Bactéria e arqueia olha só, gente, aqui a gente já está, se não me engano, no capítulo 3, falando sobre bactérias e arqueias. E uma característica humana, característica bem marcante desse reino, é eles não apresentarem a carioteca. Certo? O que é a carioteca? É a membrana que envolve o material genético, né? Que aí vai formar o núcleo. E a gente tem que analisar essas opções aí, para a gente ver qual
qual que é correta e qual que é comum a todos os seres, tanto bactéria como arqueia. Olha só, letra A. Ausência de núcleo e presença de clorofila. Essa palavra ausência de núcleo eu nem gosto muito de usar ela, porque na verdade eu gosto de substituir por ausência de carioteca. Até que é verdade, né? A bactéria não tem um núcleo formado. Tem um material genético, mas não em um núcleo formado. E presença de clorofila. Nem toda bactéria e arqueia tem clorofila. Então essa resposta aí não está incorreta. Não está correta. Letra B. Ausência de carioteca e presença de síntese proteica. Sim, toda bactéria, toda arqueia não tem carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e toda bactéria e toda arqueia, eles têm sim que produzir proteínas. Entendeu? Isso é característica até de seres vivos. Então a resposta correta, né, já está aí de cara, ausência de carioteca, presença de síntese proteica. Tem algumas aí, incapacidade de síntese de proteica, né, isso aí é falso, que elas são capazes, e parasitas exclusivos, né? Não, nem toda bactéria é parasita. Letra D. Presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila. Né? Tem bactérias que têm sim clorofila. E letra E. Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. Célula, viu, gente? Não existe célula sem membrana plasmática. É a roupinha, é o que guarda o conteúdo da célula, viu? Então, a membrana plasmática aí, ela é essencial. Então, a resposta da questão 6 é a letra B, ou ausência de carioteca e presença de síntese proteica. Questão 7. Essa daqui, pessoal, é uma questão que também vocês têm que dar uma analisadazinha ou no livro mesmo em si, no livro tem, e também pode ser na internet ou em algum outro livro. Vamos lá. Em relação à morfologia, ou seja, o formato, as bactérias com forma esférica, de bastão, de cacho de uva e de colar, né, denominam-se respectivamente. Olha só. Gente, essa aí até é fácil de analisar no sentido dos dois primeiros, né? Em forma esférica, né? Forma esférica, gente, é cocos. A palavra é cocos. Em forma de bastão, é bacilos. Agora, a única confusão que a gente pode formar é entre cacho de uva e colar, né? Quando vários cocos estão juntos formando um cacho de uvas, a gente chama aquilo lá de estafilococcus. Quando eles estão juntos, formando tipo um colarzinho de pérola, é o exemplo mais clássico que a gente chama eles de streptococcus. Então, a resposta correta na ordem, deixa eu ver, Coccus, Bacillus, Staphylococcus e Streptococcus. Então, é a letra A. Viu? Então, a resposta correta da 7ª questão, letra A. Agora aqui, gente, essa questão aqui sobre a sequência hierárquica das categorias taxonômicas ele quer que você diga qual é a sequência correta. Tanto faz ser da menor para maior, como da maior para menor. Então, basta eu lembrar lá do Dó, Ré, Fi, Cofaz, né? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se eu for analisar, olha a letra A. Filo, ele começou com filo, né? Então eu vou para cá. Filo, olha o Dó, Ré, Fi, Cofaz. Filo, tudo bem. Classe, tudo bem. Ordem, tá certo. Família e gênero. Olha, já de cara a gente já encontra a resposta correta. Mas vamos ver se não tem alguma dupla interpretação. Vamos para a letra B. Gênero, vamos ver se ele foi ao contrário, do menor para o maior. Tá lá, gênero. Antes veio família, depois ordem, só que era para vir classe e foi filo antes de classe. Então também não está correto. Olha a segunda lá. A C, aliás. Filo, tudo bem. Classe, só que ordem, era para ser ordem, veio família logo. Vamos para a letra D. Classe, tudo bem. Antes de filo, não pode. Vamos para outra. Ordem, tudo bem. Classe, certo. Filo, tudo bem. Está na ordem decrescente aí. Porém, pula para gênero e o gênero está lá na frente. Então está errado. Então a resposta correta, letra A. Filo, classe, ordem, família e gênero. Vamos para a nona. Nona questão. O homem e o gorila pertencem à mesma ordem. São primatas e pertencem também obrigatoriamente a
Aí, gente, olha só. Eu tinha explicado para vocês, deixa eu só voltar no slide anterior, para a gente ver um detalhe. Aqui na questão do homem do gorila, eles dizem, a questão está dizendo que eles pertencem à mesma ordem, que é a ordem dos primatas. Então, se eu for ver ordem vai depois de domínio, de reino, de filo, de classe. Isso significa o quê? Se eles se encontraram aqui na ordem, tudo que tem anterior, domínio, reino, filo e classe, eles são iguais. Então, como é que eu vou identificar? Se eles pertencem, vou voltar para a questão aqui. Se eles pertencem à mesma ordem, certo? Então, eles vão pertencer também ao mesmo reino, ao mesmo filo e à mesma classe, certo? Então, a resposta correta aí, a letra D, viu? Então, pessoal, essas foram as questões, né? Eu espero que vocês vejam a aula por completo, principalmente esse final, porque eu vou explicar como funciona. Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que se inscrever aí no canal, viu? Só escrever aí no canal, que eu sei que todo mundo sabe, já é velho isso aí de inscrito no canal do YouTube. E vocês vão fazer um comentário. Não precisa curtir, não. Eu quero que só faça um comentáriozinho pequeno, só para a gente concluir a avaliação, ok? E é isso. E eu espero que vocês compreendam.